Você já ouviu falar de uma cidade que simplesmente sumiu do mapa, sem guerra, sem desastre natural, sem nenhum aviso, milhares de pessoas desaparecidas da noite para o dia? E o mais estranho de tudo, nenhum registro oficial reconhece que essa cidade sequer existiu. Hoje, vamos mergulhar fundo no mistério da cidade que desapareceu do mapa, menos um caso real que desafia historiadores, geógrafos e até mesmo as autoridades. Prepare-se, porque essa história vai muito além de qualquer ficção. A nossa jornada começa no coração do Brasil, no interior de Minas Gerais, durante a efervescente década de 1920. Naquela época, os moradores da região contavam histórias sobre uma cidade próspera, chamada Fermínia. Imagine um lugar movimentado, cheio de vida. Dizem que Fermínia tinha minas de ouro que atraíam aventureiros de todo o país. Uma pequena estação ferroviária que a conectava com o mundo e até mesmo um jornal local que registrava o dia a dia de seus cidadãos. Era um centro de comércio e esperança. Mas algo estava terrivelmente errado. Depois do ano de 1932, Fermínia simplesmente desapareceu dos registros oficiais. É como se tivesse sido apagada da história. Nenhum mapa posterior mostra sua localização. Nenhum documento governamental menciona seu nome. E o mais assustador de tudo, as pessoas que viveram lá nunca mais foram encontradas. O que aconteceu com os milhares de habitantes de Fermínia? A teoria mais popular, e talvez a mais sinistra, envolve uma suposta barragem. Alguns pesquisadores e historiadores locais acreditam que Fermínia foi intencionalmente inundada para a construção de uma grande represa hidrelétrica. Segundo essa hipótese, o governo teria feito um acordo secreto para evacuar a área, mas algo deu errado. Teria sido uma evacuação forçada e mal planejada? Ou pior ainda, a inundação aconteceu sem aviso, pegando todos de surpresa? Se isso for verdade, a cidade inteira, com suas casas, ruas e histórias, estaria submersa sob milhões de litros de água, um cemitério silencioso no fundo de um lago. Mas essa teoria tem falhas. Primeiro, onde está essa represa? Os registros de construção de grandes barragens em Minas Gerais naquela época não mencionam um projeto que corresponda à localização e à escala necessárias para submergir uma cidade inteira como Fermínia. Além disso, a construção de uma hidrelétrica é um projeto monumental. Deixaria rastros, documentos, contratos, relatos de engenheiros e trabalhadores. E não há nada, absolutamente nada. É como tentar provar a existência de um fantasma. A ausência de evidências é, por si só, uma evidência de que algo está muito, muito errado com essa história. Isso nos leva a uma segunda possibilidade, ainda mais perturbadora. E se Fermínia nunca tivesse sido inundada? E se a cidade tivesse sido vítima de algo muito mais sombrio? Na década de 1920 e 1930, o interior do Brasil era um lugar selvagem, muitas vezes sem lei. Disputas por terras, poder e ouro eram comuns e frequentemente resolvidas com violência. Uma teoria sugere que Fermínia foi palco de um massacre em massa, um conflito tão brutal que seus perpetradores fizeram de tudo para apagar qualquer vestígio da sua existência. Imagine um poderoso coronel ou uma empresa de mineração gananciosa que queria as terras de Fermínia a qualquer custo. Eles poderiam ter contratado jagunços para expulsar os moradores. A violência pode ter escalado a um ponto sem retorno, resultando na eliminação de toda a população. Depois do massacre, os responsáveis teriam queimado os registros, destruído os prédios e, o mais importante, comprado o silêncio de qualquer testemunha ou autoridade local. Isso explicaria por que não há documentos oficiais. A cidade não foi apagada dos mapas, ela foi apagada da própria realidade à força. É uma ideia aterrorizante, mas que se encaixa na brutalidade da época. Mas, novamente, onde estão os corpos? Um massacre dessa magnitude deixaria vestígios arqueológicos. Até hoje, nenhuma vala comum foi encontrada na região. A terceira teoria é a que mais se aproxima da ficção científica, mas que, diante da falta de respostas, começa a parecer estranhamente plausível para alguns. E se os moradores de Fermínia não foram inundados nem massacrados? E se eles simplesmente foram embora? Essa é a hipótese do eixo em massa. Talvez as minas de ouro tenham se esgotado de repente e a cidade, que dependia economicamente delas, entrou em colapso da noite para o dia. Sem fonte de renda, os moradores teriam abandonado suas casas e se espalhado por outras cidades e estados, em busca de uma vida melhor. Nesse cenário,
Fermínia teria se tornado uma cidade fantasma. Com o tempo, a natureza teria retomado o seu lugar. A vegetação densa de Minas Gerais cobriria as ruas, as casas de madeira apodreceriam e desmoronariam, e a pequena estação de trem seria engolida pela floresta. Em poucas décadas, quase não haveria mais sinal de que uma cidade existiu ali. Isso explicaria a ausência de registros oficiais posteriores e a falta de corpos. As pessoas não desapareceram, elas se dispersaram. Mas isso levanta outra pergunta. Por que ninguém nunca mais falou sobre Fermínia? Por que não existem cartas, diários ou relatos de ex-moradores contando sobre a cidade que deixaram para trás? É como se todos tivessem feito um pacto de silêncio. Vamos analisar as poucas provas que existem. A principal evidência da existência de Fermínia vem de relatos orais, histórias passadas de geração em geração pelos moradores das cidades vizinhas. Avós contam aos netos sobre a cidade perdida, descrevendo suas ruas e sua gente. Além disso, existem alguns mapas antigos, desenhados à mão, que circulam entre colecionadores e pesquisadores locais. Nesses mapas, em uma caligrafia desbotada, aparece o nome Fermínia, localizado em um ponto vago entre rios e serras. Mas esses mapas são confiáveis? Ou seriam apenas elaborações de um folclore local? Houve também expedições? Grupos de aventureiros e historiadores amadores já tentaram encontrar as ruínas de Fermínia. Equipados com esses mapas antigos e detectores de metal, eles exploraram a região apontada pelas lendas. Alguns afirmam ter encontrado artefatos intrigantes, pedaços de cerâmica antiga, ferramentas de mineração enferrujadas e até mesmo as fundações de pedra do que poderiam ser antigas construções. No entanto, nada conclusivo foi descoberto, nada que pudesse ser inequivocamente identificado como pertencente a uma cidade de milhares de habitantes. A floresta guarda bem os seus segredos. O governo, por sua vez, mantém uma posição oficial muito simples. Fermínia nunca existiu. Para as autoridades, tudo não passa de uma lenda, um mito criado pela imaginação popular. Eles argumentam que não há um único documento oficial menos certidão de nascimento, registro de propriedade, censo populacional, que comprove a existência da cidade. Para eles, o caso está encerrado. Mas para quem ouve as histórias e vê a convicção nos olhos dos moradores mais antigos da região, essa resposta simplesmente não é suficiente. Como uma lenda pode ser tão detalhada e persistente? E é aqui que o mistério se aprofunda. Se Fermínia é apenas uma lenda, por que ela surgiu? Mitos geralmente têm uma base na realidade. Talvez Fermínia não fosse uma cidade, mas um pequeno vilarejo ou um acampamento de mineração que foi exagerado com o tempo. Ou talvez Fermínia seja um codinome para um evento real que as pessoas não queriam nomear diretamente, como um massacre ou um desastre encoberto. A história pode ter sido distorcida ao longo das décadas, transformando um evento trágico em um conto fantástico sobre uma cidade que sumiu. Vamos recapitular as peças deste quebra-cabeça impossível. Temos relatos orais consistentes de uma cidade próspera. Temos um desaparecimento súbito, por volta de 1932. Temos a completa ausência de registros oficiais. E temos 3 teorias principais: uma inundação secreta, um massacre brutal ou um êxodo em massa seguido pelo esquecimento. Nenhuma delas se encaixa perfeitamente. Cada uma deixa a pergunta sem resposta. A história de Fermínia nos força a questionar a própria natureza da história e da memória. O que é real, aquilo que está escrito em documentos oficiais? Ou aquilo que vive na memória coletiva de um povo? Se uma cidade inteira pode ser apagada dos registros, o que mais na nossa história pode não ser exatamente como nos contaram? Fermínia pode ser um caso extremo, mas nos lembra que a história é frágil, facilmente manipulável e por vezes perdida para sempre. O mistério da cidade perdida de Minas Gerais continua sem solução. É um convite à aventura para exploradores, um desafio para historiadores e um conto arrepiante para todos nós. Talvez um dia um novo artefato seja encontrado, um documento perdido venha à tona, ou um teste de sonar em um lago remoto revele os contornos de ruas e casas submersas. Talvez a verdade sobre o que aconteceu com os milhares de almas de Fermínia finalmente seja revelada. Mas por enquanto, Fermínia permanece como um fantasma, uma sombra no mapa da história brasileira. Uma cidade que existiu apenas na memória e que nos assombra com a mais aterrorizante das perguntas: como um lugar cheio de vida pode simplesmente desaparecer?
O que você acha que aconteceu com Fermínia? Deixe sua teoria aqui nos comentários. Eu quero muito saber a sua opinião sobre esse mistério. E se você gosta de histórias como essa, que desafiam a nossa percepção da realidade, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nosso próximo vídeo. Obrigado por assistir e até a próxima.